Ó, assim, na moral, a vida é curta, a gente não tem muito tempo a perder. Já faz o Super Bowl entre Bills e Packers e os Bills vão ganhar. Ah, e também Miami Dolphins, nem joga mais, assim como os Patriots, pelo amor de Deus, me poupe, tá? Vamos lá, vamos falar de muita coisa. Brock Purdy tem mais sorte do que juízo e os 49ers aqui nem é exagero. Precisam de um kicker. Russell Wilson já deu, né? Esquece, não vai funcionar. E a missão da vida do Aaron Rodgers também é transformar em miserável, tá? Todo o pensamento, todo o torcedor dos Jets. Esse é o objetivo da vida do Aaron Rodgers. Ah, que saudade quando os Patriots não jogavam. Bom, vamos lá então. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa segunda-feira, testando novos formatos pra gente falar da semana 1, pra falar das próximas semanas. Como eu já disse, a minha vida é um pouquinho diferente agora, tem a minha vida civil, tenho que trabalhar e vou testar formatos, tá? Quero começar segunda-feira no exagero. Quero começar com a hipérbole. Você que quer aprender outros termos, né? Não em inglês, hipérbole é um descomedimento. Eu quero ser exagerado, eu quero ficar maluco, eu quero ficar hypado pra gente falar do que aconteceu. Aliás, não tem outra forma de reagir essa primeira semana. Foi espetacular, que coisa incrível. E que Sunday Night Football sensacional, que coisa genial. Ó, maravilha, começamos daquele jeito maravilhoso, tá? Deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa, se inscreve e clica no sininho para ser notificado, porque vai ter live hoje às 4 da tarde do horário de Brasília, essas mudanças todas, daqui a pouquinho eu explico melhor. Se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, tem vantagem e explico também daqui a pouquinho mais, vamos nessa, roda a vinheta. Vamos lá, vou pedir aquela moral para você, dar aquela moral lá para o Gol, né? Tem o site aqui embaixo na descrição, tem o site ogol.com.br, meu trabalho civil, meu trabalho com a bola redonda, você que gosta do futebol da bola redonda, aqui embaixo também tem na descrição o link para você se inscrever no canal do Gol no YouTube, que é meu trabalho também lá, você colabora pra gente, né, conseguir colocar comida na mesa. Hoje, 4 da tarde, horário de Brasília, estarei com o Ivo Stank, o Ivo tá de férias, então eu vou aproveitar, fazer uma live, porque amanhã eu viajo, amanhã eu volto para minha casa, então não vai dar certo. E às 7 da noite do horário de Brasília, videochamada com quem faz parte do Amigo Ligado Plus. É aquela vantagem extra, uma vez por semana, a gente vai papear durante a temporada regular, nesta segunda-feira, às 7 da noite, do horário de Brasília. Daqui a pouquinho eu coloco o link lá no grupo no Telegram e também na aba posts aqui do grupo, tá? Aqui do canal do YouTube. 9h15 da noite tem o Monday Night Football pra gente fechar a rodada e amanhã eu venho pra falar desse Vikings e Bears também, tá? Testando formato, é assim. Aliás, Camila Sommer também deu uma sugestão muito boa que eu vou adotar. Terça-feira vai abrir uma eleição para MVP da semana, né? O melhor jogador da semana, o craque da semana. Vocês vão sugerindo nomes aqui. Eu vou montar uma lista e botar lá no Telegram para vocês irem votando. E aí na quinta-feira eu revelo o vencedor. E a gente junta, quem sabe, o melhor do mês, o melhor do ano. No final de tudo a gente dá um belíssimo nada, porque eu não tenho nem dinheiro para premiar um cara desses, mas quem sabe um dia pode vir a ser uma premiação. Muito obrigado pela ideia, tá, Camila? O vídeo de agora não vai ser nem tão longo, nem tão bem editado, aliás, não vai ser nada editado, é improviso total. Ainda semana que vem eu pretendo me preparar melhor, tá? Quero começar falando justamente daquele jogo espetacular que rolou ontem à noite, tá? E assim, eu lamento muito se você, assim como eu, teve que dormir, ou então pensou que podia dormir porque estava tudo certo. Eu tinha que acordar às 4 da manhã, então não tinha como ficar muito tempo mais, tá? Então, ó, vamos lá, vamos colocar aqui na tela, vou dividir com o site da ESPN, né? Como eu disse, estou com pouco trabalho aqui para edição. Vamos lá então, aqui ó, meio a meio aqui. Esse 41-40, só isso. Talvez o melhor Sunday Night Football da história, um dos melhores jogos que eu já vi. É para lembrar como aquele Rams e Chiefs, espetacular. É uma partidaça, um jogo que estava incrível, que estava com 99,1% de chance de vitória para os Ravens, faltando menos de 5 minutos. Faltando menos de 4 minutos, tinha ali 15 pontos de vantagem, estava 40-25. Isso incrível. O que os Ravens fizeram? Não é novidade, né? Os Ravens têm, ano após ano, entregado a paçoca com uma vantagem absurda. Vai juntando aqui aquela listinha, vai aumentando de vantagens incríveis que eles perderam os jogos mesmo assim. Então, vai aparecer o pipoca do Lamar Jackson, vai aparecer que o Derrick Henry comeu pipoca também, o Jaire Alexander, rapaz, né, mal também aqui, parabéns pros Packers, tá?
Mas tudo indicava que nós teríamos uma vitória muito boa da equipe do Baltimore Ravens. Olha aqui, Lamar Jackson, 14-19, 209 jardas passadas, 2 passos para touchdown. Jogo terrestre aqui, 18 carregados, Derrick Henry, 169 jardas, 2 touchdowns. Lamar Jackson correu mais 6 vezes para 70 jardas. Todo mundo correndo muito bem. 238 jardas terrestres. 3 touchdowns pelo chão, uma partida que parecia muito na mão dos Bills e no intervalo do jogo parecia que lembrava bastante o jogo do ano passado. Lembra a temporada regular do ano passado que teve aquele atropelamento dos Ravens? E aí, bom, qualquer um vai poder pegar para si um pouquinho daquela dose de fui eu que ziquei, né? Eu vi o Pedro Pinto tinha feito um vídeo falando como esses Ravens eram incríveis. O Golin colocou lá um tweet falando, pô, como deve ser bom torcer para os Ravens. A sensação era essa, que os Ravens eram um time a ser batido, que ia ser equipe espetacular, que não tinha o que fazer. E de repente começou a dar tudo errado para eles, né? Que mérito, claro, sempre tem. A gente vai entrar nesse papo, começa a temporada, tem que fazer esse papo, mas é mérito de um lado, é mérito de outro, não tem como, tá? Não tô criticando só um, tô falando do outro também. Josh Allen, 394 jardas passadas, tá? 33 de 46, 2 passos para touchdown. Uma partida incrível também dele, e aparecendo na hora que precisava. O Prater foi lá e conseguiu também o field goal da vitória com o relógio estourado. Então foi um jogo espetacular, foi um jogo sensacional, digno de... Pô, é um Sunday Night perfeito, né? Sei que o torcedor dos Ravens está bravo, mas é um jogo incrível e que para mim coloca muitos Bills assim numa frente em pensar em chegar mais longe, né? É uma virada para a equipe dos Bills, sem sombra de dúvidas, espetacular. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso, 4 da tarde no horário de Brasília, mas temos outras coisas também para destacar desse final de semana, né? E aqui eu vou falar do meu time também, porque aí também já tira aquele o elefante da sala, né? Como é que se fala ali? Porque os caras falam que eu critico os outros times porque, você só critica os outros, é hater, eu vou criticar o meu time, eu sou hater pra caramba do meu time, porque foi horrível, o que eu falei, senti saudades da época que os Patriots não jogavam. Deixa eu arrumar aqui a telinha, que vocês vão estar vendo tudo separado aqui, né? Mas eu senti saudades da época que os Patriots não jogavam, né? Foi basicamente isso aqui, ó, vou colocar aqui na telinha, vocês veem aqui, não pode ter imagem, caramba. Mas vamos lá. Um jogo horrível. E assim, tudo indo muito mal. Drake May foi abaixo do que eu esperava. Ele foi 30 de 46, um passo para touchdown, teve uma interceptação. Não gostei, a linha ofensiva problemática. Deixou ele afobado, ele tentava fazer uma leitura, ele fazia a primeira leitura e já tentava correr. Não foi legal, não foi bom mesmo, né? Não foi interessante o que o Drake May fez em campo, não foi interessante o que os Patriots fizeram em campo. A defesa soft total, permitindo muitas jardas, garantindo muito... como é que fala? Tava fácil para os adversários, né? Você tinha ali em alguns momentos uma equipe dos Patriots defensivamente funcionando e colocando a equipe dos Raiders em situação de terceira descida longa, mas era convertido com muita facilidade, né? Entrava, conseguia, fazia, não tinha problema nenhum. Então não gostei mesmo dessa equipe dos Patriots ontem, foi horrível de ver jogar, tá? Vamos voltar mais aqui, eu tô preocupado só com se eu não vou ser travado por ter começado a rodar uns videozinhos, mas eu vou tentar fazer mesmo assim. Vamos lá então, né? Aliás, vou só terminando aqui dos Patriots, né? Na reta final ali, faltando menos de 5 minutos pro final do jogo, eu saí do sério, tá? Eu já dei a primeira pistolada já no primeiro jogo aqui, porque era uma 4-2, faltando menos de 5 minutos, você tinha que ir, você estava atrás por 2 posses, e aí você tem um false start, vira uma 4-7, e era no meio de campo, né? Pra mim tinha que arriscar, tenta mesmo assim. Aí os caras chutaram um punch. Chutaram um punch pra quê? Pra desistir? Pra mandar o torcedor embora? Falou, pessoal, foge aí porque vai ter trânsito, então garante aí que você vai embora. Não precisa mais aparecer não, tá? Vou colocar aqui os Colts contra os Dolphins, porque Miami Dolphins, parabéns, você é um lixo ambulante, né? Foi um caminhão de lixo pegando fogo, basicamente isso, horrível. Tá? Pior do final de semana, sem sombra de dúvida. Que time horrível. Tua Tagovailoa, 3 turnovers.
tá? 14 de 23, 114 jardas, 2 interceptações, mais um fumble, 3 turnovers na conta dele, né? O Tyreek Hill, olha aqui, ó, Tyreek Hill foi o principal recebedor, com 4 recepções, 6 targets, 40 jardas, é isso, tá? Horrível mesmo, o ataque é fraco, a defesa é manca, a sensação que passa é que o Mike McDaniel, ele não tem que se preocupar com a fantasia que ele vai ter para o Halloween, para a festa de Halloween dos Dolphins, porque ele não chega até lá. A sensação é essa, né? Alguma coisa vai acontecer e não tem como manter um time desse jeito. Sobre o Indianapolis Colts, Daniel Jones aqui brigando pelo MVP, né? Porque 22 de 29, 272 jardas, um passe para touchdown. O baita acerto dos Colts, hein? Nunca critiquei, sempre falei que era uma baita contratação, que eles tinham acertado muito bem. Não é assim, mas o Anthony Richardson, né? Pode pensar nas outras coisas aí, tem umas notícias para você, eu acho que você não vai jogar muito não. E vou dar um destaque positivo para a defesa, né, do Luan Arumo, que chegou lá na equipe dos Colts, foi demitido dos Bengals e foi muito bem, a defesa foi muito boa, mas calma que era contra o Miami Dolphins, um time que não tá legal, né? Não tá legal esse time do Miami Dolphins, uma vitória por 33-8. Primeira semana mente bastante pra gente, tá? Mente bastante, mas não dá, é muito ruim mesmo. Você percebia que faltava, né? O Jonnu Smith faltou nesse ataque, faltou um Ramsey na sua defesa, né? Decisões se fizeram. Falando em Ramsey, vamos pegar aqui e colocar a vitória dos Steelers sobre os Jets. Bom jogo, hein? Bom jogo, divertido esse jogo aqui. Vitória 34-32 dos Steelers, com 4 passes para touchdown de Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers, ele falou, deixou ali claramente, né, que ficou muito feliz de vencer qualquer coisa relacionada aos Jets. Ele quer tornar miserável a vida do torcedor dos Jets. Isso não tem jeito nenhum. Quando ele foi para lá, ele foi mal e agora ele começa indo bem. Lei do ex funcionando para os dois lados, porque foi bem também o Justin Fields. Sempre critiquei também, mas ainda critico, não acho que é um grande quarterback, ele é uma ponte para mim, mas fez um bom jogo, 16 de 22, 218 jardas, um passe para touchdown, também correu bem com a bola, 12 carregadas, 48 jardas, 2 touchdowns terrestres, deu uma boa dinâmica, foi interessante aqui você ver, mas é aquela lei do ex-dupla. Eu, sinceridade, não acho que nenhum desses dois times aqui vai chegar muito longe, né, mas primeira impressão foi interessante aqui, tá? Para falar da tristeza que é torcer para um time de Nova York, vamos falar dessa exibição horrível que foi da equipe do New York Giants e do Russell Wilson, né? 17 de 37, 168 jardas, não teve passe para touchdown nem interceptação, mas é um cara que sob pressão sumiu completamente, cara. Ele foi 2 de 12 sob pressão para 26 jardas e 2 sacks. Não foi bom o Russell Wilson. O Brian Daboll não quis se comprometer com o Russell Wilson para a próxima semana, se vai ser titular ou não. Proibiram o Dart de falar, o Dart era o quarterback reserva. Eu ainda tenho meus problemas com essa aceleração com relação ao Dart. Eu acho que isso pode ser ruim para ele. Mas, até porque, assim, convenhamos, é um jogo em que o adversário estava num momento diferente. O Washington está indo para um segundo ano, fez uma boa temporada no ano passado e poderia chegar com mais, tinha um favoritismo, jogava na sua casa, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com todas essas decisões que você vai tomar baseado na semana 1, ainda mais fora de casa contra um adversário forte. Mas, mesmo assim, não gostei do que eu vi do Russell Wilson, né? Talvez esteja chegando ao fim a caminhada dele lá. O Jayden Daniels bem também, o time foi bem, a equipe dos Commanders foi bem para começar essa temporada aqui, né? O que mais que nós vamos falar? Vamos falar de algumas vitórias mais ou menos. Esse Bengals e Browns aqui, esse jogo que, nossa, convenhamos, né, foi ruim demais de ver, e mais sorte do que juízo para a equipe do Cincinnati Bengals, venceu porque teve chute errado também do Cleveland Browns, e eram os Browns. Joe Burrow, o ataque foi bem blasé, né? 14 de 23, 113 jardas, foi um jogo ruim de ver só. A questão é que o torcedor dos Bengals vai se abraçar porque vitória é vitória, né? E você tá jogando, sempre começa mal a temporada, começar vencendo, então tá ótimo, valeu, né? É o que interessa nesse momento.
49ers também, aqui, outro time que teve mais sorte do que juízo, e acho que fica bem representado no passe para touchdown, que deu a vitória, né? O último touchdown da equipe dos 49ers foi o passe do Brock Purdy aqui para o Tongues, o Tongues, que recebeu ali brigando, né? O passe foi meio... Ele foi indo para o lado direito, ele foi mexendo aqui, olhando o fundo do campo. Para mim, a sensação aqui, o melhor a fazer era se livrar da bola, mas ele forçou o passe ali para o Tongues e o cara brigou, né? Tava meio que na mão da interceptação ali, ele consegue conectar o passe no fim. Vem uma boa jogada da equipe, uma boa campanha da equipe dos Seahawks depois, com o Sam Darnold. Darnold que terminou com 150 jardas, 16 de 23. Mas você vive, você morre pelo Sam Darnold, né? Tá aqui vou colocar aqui o finzinho da campanha. Porque é essa história, ele foi fazendo o passe, ele foi lá conseguindo aqui um passe de 40 jardas, passe de 11 jardas, e aí, tem um fumble do Bosa para cima do Darnold e o time perde o jogo. Então, vitória do San Francisco 49ers fora de casa contra o Seattle Seahawks, né? Também abrindo bem essa sua participação na temporada, muita expectativa sobre a equipe do San Francisco 49ers. Os Rams venceram o jogo contra os Texans, né? Não foi um jogo bom também assim de se ver, não que tenha tido problema, acho que o Stafford não demonstrou nada disso, mas os Texans sim têm vários problemas, jogo terrestre, as coisas não vão encaixando, a defesa dos Rams é muito forte, foi um jogo ruim só, né? Foi um jogo bem chato de se ver, eles pegaram vários jogos chatos para jogar toda a alegria pro final no jogo do Buffalo Bills contra os Ravens. Também jogo ruim foi aqui dos Broncos. Foi uma partida bem mais ou menos ali, a vitória da equipe do... Cadê os Broncos aqui? Não tô achando. Aqui, o Broncos e Titans. Foi um jogo bem ruim, né? Um jogo que o Bo Nix não foi bem, né? O Bo Nix teve aqui 2 interceptações. A defesa é muito forte, a defesa briga. Os Titans, muitas faltas, cederam muitas e muitas jardas para o adversário em faltas. É um time que vai abrir o olho porque talvez seja criticado por isso, né? Porque não tá legal. A defesa é maravilha, a defesa é ótima, é incrível, é espetacular. A equipe dos... Vamos lá, vamos cair no erro aqui de falar dos Buccaneers contra os Falcons. E por que eu caí no erro, né? Porque a gente vai falar de um jogo que foi bastante apertado, uma vitória, um jogo bastante equilibrado, que teve ali o Michael Penix uma hora se esticando para conseguir o touchdown. Fiz um bom tweet naquele momento. E a vitória poderia ter, aliás, o empate poderia ter vindo nos instantes finais, mas o Younghoe Koo acabou errando o chute dele, mandou para fora, chute que nem era tão complicado assim, né? Os Buccaneers, vou destacar aqui o Egbuka, né? 4 recepções, 67 jardas e o touchdown da vitória foi ali com o Egbuka, bom calouro também, ninguém duvidava que ele era excelente, talvez eu preferisse um pouquinho mais de atenção para a defesa, mas é um baita de um recebedor, um baita de um reforço. Ganha aí um destaque entre os recebedores, acho que o Tesla também vai brigar, porque fez uma recepção maravilhosa na vitória dos Packers. Vamos falar dos Packers, né? Packers, cara, que grande partida do Green Bay Packers para cima do Detroit Lions, uma enorme vitória. Você vê que eu estou sofrendo aqui bastante, mas daqui a pouco a gente vai conseguir falar mais dos jogos, a gente vai conseguir separar um pouquinho mais do que precisa ser dito e do que não vale a pena, né? Mas a primeira semana é mais complicado. E grande vitória mesmo aqui. O Jordan Love, 16 de 22, 188 jardas, 2 passos para touchdown. Gostei do que eu vi. Achei um time bem forte defensivamente, conseguiu pressionar. O Parsons conseguiu seu primeiro sack, jogou menos de 50% dos snaps defensivos, mas quando esteve em campo você percebia a diferença que ele faz, estando lá nesse time também. Ajuda como um todo. Sofreu bastante a equipe dos Lions, foi um ataque que o ano passado foi um dos melhores em pontos, e aqui 13 pontinhos só, né? Então, Ben Johnson fazendo falta, né? Você perdeu coordenadores, defensivo e ofensivo, destacava essa leitura que vai ser diferente para o Dan Campbell. A primeira impressão não é positiva, fora de casa, ok, vamos ver, mas primeira impressão péssima aqui para a equipe dos Lions e muito boa para os Packers, que já estou confiando cada vez mais.
Panthers também passaram uma má primeira impressão nesse jogo contra os Jaguars. Uma boa vitória dos Jaguars, um jogo que teve lá a sua pausa também, sua parada por conta do tempo, mais de 1 hora parada por conta de relâmpago. O Bryce Young foi mal, a equipe dos Jaguars bem nesse primeiro, né, esse primeiro vislumbre do Cohen, mas aqui ó, o Bryce Young, 18 de 35, 154, 2 interceptações, um passe para touchdown, né, e já o passe para touchdown no finalzinho do jogo, quando não tinha ali, uma boa recepção do Tyrone Macmillan, né, mas destaque mesmo para a equipe do Jacksonville Jaguars, que eu tenho uma confiança grande, terminei a primeira semana confiando ainda mais que esse time vai longe. Cara, coisa ruim teve bastante, né? O Muri, parabéns. O Muri, cara, ele consegue errar chute curtíssimo, que fez falta lá, poderia ter feito muito mais falta. Ruim como um todo essa equipe, esse momento ali dos 49ers precisa de um kicker. Tivemos bons momentos, melhor de todos, claro, a vitória do Buffalo Bills para cima dos Ravens. Incrível mesmo esse jogo. Quem venceu tá feliz, e daí a gente volta a falar um pouquinho mais às 4 da tarde, tá? É isso, como eu disse, um pouquinho mais acelerado, diferente. A gente deu uma primeira leitura para vocês terem de manhã. Voltamos na parte da tarde para conversar um pouquinho mais calmos, né? Vou dar uma equilibrada na minha cabeça, pensar um pouquinho melhor e a gente conversa juntos 4 da tarde do horário de Brasília. Conto com a sua audiência. Valeu, aquele abraço.